de estar aqui com a Camila, essa minha amiga maravilhosa, de tantos anos, né, amiga? Para falar Amiga, sobre eu controle emocional. 20, 20 Você e vai poucos entregar? anos, né, amiga? Uns 22 anos. Vou entregar, vai. Bom dia, bom dia. Ai, coisa Que boa, bom, estão muito ouvindo a gente bem. Isso é bom. legal, pessoal. Que bom ter vocês por aqui. Hoje a gente vai falar desse assunto. E a Camila, a gente é assim, mestre nisso, né? Mestre, porque a gente é desafiada, né? Quase que O tempo diariamente todo. a usar o Controle controle emocional, emocional. gente, é um treinamento, tá? Controle emocional é para qualquer um? É, desde que você tenha uma disposição acima, né, da sua vontade, né, amiga? Eu estava aqui antes da gente entrar pensando, a gente até conversou um pouquinho mais cedo, eu conversei com a Camila, eu contei que essa noite eu não dormi bem, né? Eu dormi super mal. Na verdade, eu não dormi, e aí peguei minha filha, estava levando para a escola, a gente estava me sentindo um zumbi. E aí, onde é que o controle emocional entra aqui? Quando eu tenho que fazer alguma coisa além da minha vontade. Então, minha vontade era ficar na cama dormindo quietinha. Mas por que eu tenho que ter controle emocional? Porque cansada você não funciona da mesma forma, você não raciocina, você não tem a mesma paciência. E nós, mães, solo, né, com a rede de apoio super escassa, haja controle emocional, amiga. Conta aí. Escassa ou nenhuma, né? Ou nenhuma. Nenhuma, assim. E muitas vezes não é nem porque as pessoas não queiram ajudar, às vezes porque é geograficamente impossível. Minha família está tão longe que é impossível. E assim, mesmo que a gente tenha em algum momento ou outro, no final das contas, é com a gente. A conversa é com a gente. A mãe, com a sua prole, né, carregando toda aquela carga de responsabilidade. Vou deixar você falar um pouquinho, amigo. Não, para mim é muito, muito isso, né? Esse controle emocional, como a gente falou, né? Ele não é só o emocional, ele é ele começa no mental, né? Então é um exercício da mente que a gente. Eu fui pegar mexer, né? Porque como eu vim aqui para Florianópolis, eu tive que mexer em muitas coisas, né? Limpar, doar, organizar. E aí eu fui mexendo. Eu tenho muitos cadernos, gente, é muitos, muitos, muitos. Eu já tenho uns 3, 4, 5 livros escritos. E aí eu fui Ai, ai. pegar o meu primeiro diário. Eu tinha 12 anos, né? E aí Nossa, depois você tem até o hoje. tenho. Meu Uau. primeiro beijo, tem tudo. Que lindo. E aí é interessante que sobre emoção e mente, eu comecei a estudar mesmo aos 16 anos. Quando o primeiro livro, eu não lembro aqui para falar para vocês o livro que eu estava lendo, eu comecei a escrever sobre os insights que eu ia tendo lendo o livro, sobre passagens do livro. E é muito sobre o controle emocional sobre a mente, né? Como ela funciona, como ela se desenvolve, o ambiente onde crescemos, a cultura que temos, que trazemos, o nosso DNA. Então, tudo isso foi me dando uma base para os meus estudos, né? Para quem eu sou e para a profissional que eu me desenvolvi. Mas, assim, é desafiador. E as pessoas, é tão interessante porque as pessoas, assim como a Jane, gente, a Jane é também uma mulher, nós moramos juntas nos Estados Unidos, eu e a Jane, a gente se conheceu em Pensa. Boston. É. Se conheceu em Onde Boston. tudo Essa começou. mulher foi a inspiração para eu estudar na Harvard, que ela estudou na Harvard. E Nossa aí ela Senhora. me inspirou, vai amiga, estuda, faz. Eu também estudamos lá. E depois ela voltou, se especializou, uma psicóloga maravilhosa. Depois você fala o seu currículo, amiga. Depois eu falo de vocês. E além de tudo isso, assim, as nossas trocas são muito ricas. Então, assim, Intensas, né? intensas. O que eu percebo quando a gente fala de controle emocional vem muito mental.
A gente sabe que é muito mental, porque tudo começa aqui na nossa mente, né? E como é o exercício, exercitar a mente, porque desafios, é o que eu comecei a falar, desafios acontecem o tempo todo. Ontem eu passei por um desafio muito grande, mas muito grande mesmo, que meio que me rasgou assim. E a Jane comigo, né? Minha família ali. E aí hoje eu mandei uma mensagem pra ela, ela falou, amiga, como que você tá? Você quer adiar? Ontem à noite, à tarde, ela falou, quer adiar a live? Que a gente faz outro dia, a gente faz outro momento. Eu falei, não, eu tô aqui já trabalhando e a gente vai fazer essa live. Por que isso? Se fosse uma pessoa que não tem ferramenta ou não tem um controle mental um pouco mais equilibrado, gente, Ela joga se tudo a entrega. perder. Joga tudo a perder. Assim como foi, eu cresci vendo uma mãe, que eu honro muito essa mulher, ela dá exemplos, vocês até já conhecem um pouco a minha mãe, de tanto que eu dou de exemplo aqui. Uma mãe que não tinha controle emocional zero, praticamente. Não é zero, porque depois eu descobri, né? Depois a gente vai entendendo a história da nossa mãe, você fala, não, ela tinha sim. Dentro das possibilidades dela, Dentro era das o que ela tinha. possibilidades do estudo, da cultura, de onde ela cresceu, de tudo que ela passou. Então eu percebo que essas ferramentas, elas são extremamente úteis para você se manter no trilho. Então hoje não temos mais desculpa. Hoje nós temos livros, nós temos e-books, nós temos palestras gratuitas no YouTube, assim, a reveria. Nós temos lives gratuitas aqui de diversas pessoas interessantes e que nos trazem conteúdos interessantes e que trazem o mínimo de ferramenta para a gente ter esse equilíbrio na nossa vida diariamente. Diariamente. E essa mente falante, demente que não para, gente. Mente Então, tagarela. eu entrego para a Jane, porque essa mulher é especialista da mente. Ai, deu uma travadinha. Será que foi você? Não, não travou não, amiga. Tá, ó, para mim tá perfeito, não travou Não. não. Então, amiga, eu quero muito que você traga para as pessoas assim a tua sabedoria de controle, de ferramentas da mente, né, que a gente Vamos. pode usar minimamente nos nossos dias, né, como pessoas comuns, sem ser Sim. terapeuta, mas sim como uma mulher, uma mãe solo, uma mulher que trabalha, uma mulher que levanta todos os dias, né, buscando ser melhor para sua família, para si mesma, para sua família, para as pessoas à sua volta. Sim, vamos lá. Gente, primeiro, eu gostaria de pedir, se vocês sentirem, né, que alguém pode se beneficiar, porque esse assunto é um assunto que a gente trabalha diariamente com as nossas clientes, pacientes que eu tenho, né, com as pessoas, que é um assunto do momento, aliás, sempre foi muito importante. Agora, pós-pandemia, se tornou algo assim, sabe, amiga? Eu fico pensando, às vezes, como que pode, gente, criança, às vezes criança me ligando, querendo marcar um horário, desesperado, porque às vezes tenta acessar alguém em casa, as pessoas não entendem o que está acontecendo, já perderam a esperança. O que é o desespero? É quando você chega num momento, você fala assim, aqui não tem mais jeito. Você fica desesperançosa. E como que eu faço para não perder a esperança? Quando você perdeu a esperança, perdeu tudo. É a última coisa, a gente tem que segurar. Né? E aí, nesse momento, é o controle emocional é que vai trazer esse certo equilíbrio, né, na nossa vida. Por que eu falo certo equilíbrio? Gente, então, compartilhe, né? Compartilhe essa live aí com alguém que vocês Aviãozinho. pensem, né? Vai lá no aviãozinho para quem vocês pensem que possa ser beneficiado. Esse assunto é de extrema importância. O que acontece? O equilíbrio total ele não existe, tá? Para quem fala assim, eu queria ser uma pessoa assim, ó, super zen. Tem paciente minha que fala, eu queria ser como você. Aí eu penso, queria não. Queria não. Lá do fundinho eu sei que não queria, porque a gente exerce papéis na sociedade, né? Eu tenho meu papel mãe, meu papel namorada, sei lá,
Meu papel Amante. amiga, amante, psicóloga. Então a gente tem papéis. E para cada um desses papéis, a gente tem que ter certo domínio daquilo que a gente faz. Eu, como mãe, eu tento ter o controle, por exemplo, no comportamento da minha filha e tento ensiná-la a ter controle emocional. Olha, isso é o mais legal. Porque às vezes a gente vê mães com muita dificuldade, né? Nossa, minha criança está muito trabalho, ela me deixa louca e tal. E aí a mãe acaba perdendo a cabeça, perde o controle. E isso desequilibra todo o lar. O lar fica em desarmonia. E aí, o que que a gente trabalha, né, amiga? Você também, né? Nessa egrégora, assim, tentando buscar esse nível de equilíbrio. É que eu estava dizendo, existe um equilíbrio total. Equilíbrio total, né? A gente não quer essa linha reta, é a da morte, tá, gente? A gente quer oscilar dentro de uma faixa aceitável, oscilar aqui dentro, ó, tá? A gente às vezes está mais irritada, às vezes está mais tranquilo, mas aqui dentro, ok. Quando passa muito para cima ou para baixo, é quando a gente perde o controle. Aí, para a gente ter controle emocional, existem algumas premissas, e pode me interromper a qualquer momento, tá, amigo? Tem algumas premissas. Então, assim, a primeira coisa é a gente aceitar que a gente não tem controle. Olha que ambiguidade, né? Eu quero ter controle, mas eu tenho que aceitar que eu não tenho controle? É isso mesmo. Eu só consigo ter o controle quando eu sou consciente do meu comportamento. Para eu ser consciente do meu comportamento, eu tenho que desenvolver. Bom dia, Léo. Léo, a minha aluna maravilhosa. E aí, para eu ter a consciência de que eu preciso, né, ter mais controle, eu preciso me conhecer. Então, sabe o que acontece, amigo? Número um, para a gente conseguir ter controle emocional, é ter autoconhecimento. O número um para tudo. Autoconhecimento, gente, é para tudo. É por isso que existem pessoas como a Camila, essa mulher incrível, essa terapeuta acima da média, né, que eu tenho muito orgulho de ser amiga, de ter a Camila como colega terapeuta. A gente sabe muito bem que tudo na nossa vida começa no autoconhecimento. Quando eu sei de mim, quando eu sei expor meus sentimentos, quando eu sei os meus limites, eu sei, inclusive, que eu estou perdendo o controle, que eu preciso de ajuda. Em algum momento eu tenho que buscar ajuda, né? Às vezes eu não vou dar conta sozinha. E aí, quando eu tenho um autoconhecimento, eu começo a desenvolver meu autoconhecimento, eu aceito que eu preciso de ajuda ou que eu preciso cuidar mais de mim, eu começo, então, a aplicar técnicas que a gente ensina para as nossas clientes, para os nossos pacientes. Né? Técnica de autocontrole, porque para ter controle emocional você tem que ter autocontrole. E autocontrole, vou falar uma coisa, não é uma coisa que eu tenho e pronto. Nossa, de um dia para o outro eu aprendi a ser controlada, agora está tudo ok na minha vida. Não está, não. Autocontrole é contingencial, então eu posso ter autocontrole no meu consultório, atendendo no meu trabalho, mas na hora que eu pego o carro, vou dirigir, aí alguém buzina e eu brigo no trânsito, perdi o controle. Então, autocontrole, na Bíblia fala, né? Vigiar e como que é? Aquela Vigiar e coisa, orar. e orar, eu tenho que vigiar o tempo todo, gente. Para ter controle emocional, é um trabalho extensivo, é um trabalho sistemático. O tempo todo eu tenho que colocar em prática aquilo que eu sei. Se eu não... E o autocontrole, né, para eu desenvolver o controle emocional e para eu desenvolver equilíbrio na minha vida, em diversas áreas, eu tenho que ser muito consciente disso. Então, não é uma coisa, gente, que simplesmente vem de dentro. Ai, fulano é tão controlada, né? Ela é tão zen, né? Não, gente, não é. A pessoa às vezes tem que se forçar muito. É ou não é, amiga? Conta. Não, Tanto é que a gente às exatamente vezes, isso, né? Porque não é? tudo teve início no autoconhecimento. A partir do momento que eu me conheço, que eu entrego essa experiência para mim mesma, que eu dou essa oportunidade, por quê? Eu atendo muito, eu tenho milhares de alunas, sim, mais de 1.000 alunas só dentro da plataforma. E eu digo, a gente já fez até, como que chama, gente? Fugiu. Enquetes para saber, né, qual é a motivação dela de estar ali, naquele curso. E a maioria das vezes é o autoconhecimento, é se conhecer.
Independente da idade, muitas alunas começando com 20 e poucos anos, outras com 40, outras com 50, outras com 60. E a busca do autoconhecimento chega a um momento na tua vida que ela grita tanto, que a tua alma grita tanto, as suas dores gritam tanto, você fala, cara, o que é meu e que não é aqui dentro? Isso. O que é meu, o que é realmente minha dor e o que é a dor da minha irmã, o que é a dor da minha mãe, o que é a dor da minha avó. Das E minhas a partir do ancestrais. momento em que você percebe, né, que é uma jornada o autoconhecimento, que você tem que abrir algumas portinhas que a gente trancou, pode ser no útero da mãe, pode ser como quando bebê, pode ser a gente vai fechando portas nas fases da nossa vida. Pode ser num relacionamento mal resolvido. Dentro dos relacionamentos, a gente vai, e ao tempo todo nós vamos fazendo isso com a gente. Né? O tempo todo que vamos vivendo momentos em que eu não tenho coragem, agora, nesse momento de olhar para essa dor, eu vou fechar aqui uma hora, isso aí vai explodir. E aí, quando eu tenho autoconhecimento, quando eu começo a resgatar, porque é um resgate, o que eu falo é, não tem nada, eu só tô te entregando chaves, onde é o que nós fazemos, a gente entrega a chave para vocês abrirem essas portas e se conhecerem, porque já tá tudo aí. Já tá tudo aí. Só que 99% das vezes sozinha não conseguimos. É onde existem professores, existem mestres, existem terapeutas, existem psicólogos, psicanalistas que nos ajudam a chegar nesse autoconhecimento. E é uma jornada onde eu digo um sim, e não é do dia para a noite, né? Que tem pessoas que chegam para a gente e falam assim: quantas consultas eu já vou conseguir resolver isso aqui? Quantos anos, eu devolvo a pergunta, quantos anos demorou para você chegar aqui? Quantos anos você levou para você desenvolver toda essa patologia que você está chegando aqui para mim? Essa questão emocional, esse desequilíbrio. Aí a pessoa fala: nossa, eu tô há 20 anos. Então, você quer resolver isso em 5 sessões? Não é assim, gente. É uma busca. Eu estou assim, profundamente mergulhada, estudando em informações há 12 anos. A Jane também já, tirando todo o estudo, tirando todos os livros, tirando as outras coisas anteriores a isso, né? Que deu meu chão, minha base. Mas quando eu me entreguei realmente ao autoconhecimento feminino para mim mesma, tem 12 anos. Então, é o que eu digo, se entreguem, porque só assim você vai ter ferramentas para lidar com a sua mente, né? Porque a nossa mente, ela é onde está armazenadas as nossas experiências, nossas emoções, né? Então, reserve um tempo. Se eu pudesse falar, né, como a Jane falou, o autoconhecimento é a primeira coisa. Deixa eu me conhecer o que eu gosto, o que eu não gosto. Quando eu fui fazer eu fui fazer uma sessão de coach há 13 anos atrás. Eu já estava trabalhando com terapias, não lembro, e a pessoa era coach, a gente trocou. Eu não sei quando foi, 2015, ai não sei. Aí eu falei, cara, foi onde eu fui fazer o curso de coach que eu falei, nossa, fez tanto sentido. Ela fez muitas perguntas que eu não sabia responder de mim mesma. Eu falei, como assim? Se perguntasse da minha mãe, do marido que eu estava, do meu filho, eu ia saber responder agora de mim mesma. Eu não sei responder o que eu gosto, o que eu realmente, verdadeiramente quero para minha vida. Então, assim, reserve um tempo para o seu autoconhecimento. Não busque pessoas, mestres, cursos. É que eu falo mestres, né? Que são professores. Mas você tem como ser a mestra de si mesma. A gente pode ocupar esse lugar na nossa vida, mas leva tempo. E tem uma coisa tão
Eu te interrompi, você Não, quer amiga, completar? não. Eu dei uma parada para você falar mesmo. É que tem uma coisa assim tão importante que você falou aí, que é uma das premissas para quem quer desenvolver o autocontrole. Quantas pessoas procuram a gente e chegam assim, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu estou enlouquecendo, estou perdendo a cabeça, não dou conta mais, esse relacionamento está acabando comigo. Gente, a minha troca com a Camila, a amizade nossa tem muitos anos, mais de 20 anos, né? A gente tem formação assim nessa área e tal, esse é o nosso trabalho. As nossas trocas são muito profundas e muito verdadeiras. Então, o que a gente fala aqui com vocês é o que a gente realmente faz, né? E a gente sabe o quanto é desafiador para a gente manter uma certa estabilidade. Imagina, gente, a gente que é terapeuta, a gente trabalha com autoconhecimento, trabalha com feminino, trabalha com estudo, para a gente já é desafiador. Então, a gente sabe para vocês, para as pessoas que não são da área, o quanto isso também é difícil. Então, uma coisa que a Camila acabou de falar, que é super importante, é o quanto, em outras palavras, a rede de apoio é importante. Por quê? Porque ela falou 99% às vezes sozinho você não vai dar conta. Sabe? Aquele pouco que falta, e você fica assim, gente, o que eu preciso fazer? Às vezes você precisa pedir socorro. Às vezes você precisa ligar para aquela amiga que você gosta tanto, tem anos que você não conversa, e abrir seu coração. Às vezes você precisa de fazer uma oração tão sincera, falar com Deus, Deus, você é filho, você tem o direito de reivindicar, né? Então, a sua rede de apoio, uma vez eu estava fazendo uma live, o menino mandou uma mensagem no inbox, até comentei com a Camila, né? Ela falou assim, por favor, não para de fazer isso não, que você é a minha rede de apoio. Na verdade, a gente não deve se apegar a pessoas, mas a gente precisa contar com as pessoas. Então, rede de apoio pode ser aquela pessoa, uma ou duas ou três pessoas que você tem mais confiança, que você sabe que não vai ser julgada, seja qual for o seu problema, seja qual for a sua dificuldade, essa pessoa simplesmente vai te emprestar ali o ouvidinho dela e vai ficar ali do seu lado. Gente, isso é salvador. Isso salva. Assim como a amizade salva pessoas, né? E as amizades estão dentro da rede de apoio. É isso que faz com que a gente consiga seguir em frente. Em alguns momentos assim, tão desafiadores, aí a gente precisa de falar com alguém, aquela amiga te ouve, ela não necessariamente você tem que falar o que ela precisa fazer, às vezes ela só precisa esvaziar. Então, isso é uma das coisas. Então, autoconhecimento, aceitação que você não dá conta de tudo e que em alguns momentos você vai sim, você vai perder a cabeça, né? Em alguns momentos você vai falar, eu não dou conta mais disso, está muito pesado, é normal. Por quê? Porque nós somos humanos, tá? Tem gente que pode pensar assim, poxa, mas vocês que são terapeutas assim, há tantos anos, isso ainda se sentem assim? Claro! Enquanto tiver sangue rolando aqui dentro, tem humanidade, né? Então, enquanto a gente é humano, a gente tem sentimentos humanos. Agora, como a gente lida com isso é que faz a diferença. Tem dia que eu e a Camila, a gente olha uma para outra, assim, a gente realmente é boa nisso. Porque tem coisa que a gente fica sem saber se ri ou se chora. Né, amiga? A gente fica, meu Deus. E aí, daqui a pouco, passa. Então, uma outra premissa para a gente ter autocontrole é você ter a noção da temporalidade das coisas. O que é isso? Tudo passa, é temporário. Vai passar com certeza. Não é só ruim. O bom também passa, gente. Então, se eu sei que vai passar, e eu vou fixar isso na minha mente, Camila falou lá no inicinho, tudo, gente, aqui, ó, é na mente. A mente é como se fosse uma bicicleta que está ali paradinha. Quando você subir nela, você não fala, vai, bicicleta, me leva. Você não faz isso com a mente. Você sobe na bicicleta e fala, eu tenho que dominar, senão eu vou cair. E aí você domina. E quando você domina essa ferramenta, aí você não vai deixar de sentir. Só que você vai sentir dentro daquela faixa que eu falei, que é a faixa de normalidade da gente oscilar, né? Então, é a rede de apoio, o autoconhecimento, é a aceitação, né? A resiliência, que é um dos comportamentos que eu mais admiro no ser humano. Ninguém nasce resiliente, todo mundo pode desenvolver a resiliência, a gente aprende a ser resiliente, que é essa capacidade de você passar por situações as mais adversas e caóticas possíveis, e aí você sai dela, sempre com essa consciência, vai passar, é temporário, vou blindar minha mente, e quando você sai mais forte.
E qualquer pessoa pode desenvolver isso, né? Tem gente que fala assim, nossa, fulano parece que nada bala. Não. Você pode ter certeza que ali dentro alguma coisa dói. Só não dói para psicopata, que não é a maioria dos casos. Nós não somos, não estamos incluídos nesses casos. Então, dói para todo mundo. Quer falar, amiga? Pode falar. Ai, minha irmãzinha aqui, bom dia, irmã. Nossa, Pode gente, falar, vocês vão me pode falar. desculpar, porque começou ali um cortador de grama, mais uma máquina de não sei o que, mais não sei o que. Então tá um barulhão aqui. Eu tô deixando até no mudo para não atrapalhar a Jane falar. Tá dando para te ouvir perfeito. Então. Que bom. Mas é isso tudo que a Jane acabou de falar, né? Assim, para mim, além de eu saber usar as ferramentas, né? E uma delas é quando a gente necessita exercitar o controle emocional, é o respirar, né? A gente esquece de respirar. Então, O se respirar consciente, né? respirar consciente, na hora é trazer, oxigenar o cérebro, oxigenar o teu corpo, é fazer algumas respirações. Quando a gente está passando por momentos desafiadores na nossa vida, e hoje o que eu percebo, estamos muitas pessoas à nossa volta, eu não sei se a volta de vocês também está assim, passando por momentos desafiadores. E isso, ai não, aí é que as pessoas começam a culpar, achar culpados. É a política, é aquele, é o fulano de tal, é o meu vizinho, é o meu marido, é a minha esposa, É a pandemia. é a pandemia, é o trabalho, é o patrão. Então parem de buscar culpados, porque tudo que acontece aqui dentro, primeiro, né? Aqui, aí passa para emoção, aí vai para o emocional, aí vai para o físico. A responsável somos nós, eu mesma. Fala, cara, se isso tá acontecendo na minha vida agora, eu tomo. Não sou vítima em nenhum momento. O que que eu posso fazer aqui? É buscar uma rede de apoio, é respirar para ver se aquilo tudo realmente procede, né, da forma como eu tô sentindo. É buscar a rede de apoio, que é extremamente importante. Você ter amigas, você ter grupos que vibram na mesma, porque não adianta nada eu ligar para uma pessoa que é mais, que eu sei que não tem equilíbrio emocional naquele momento, que vai me deixar mais abalado, ou vai me deixar pior do que eu já tô. Isso acontece muito quando nós não nos conhecemos, não temos o autoconhecimento. Então, quando você não se conhece, você não consegue identificar ou detectar as pessoas que também não se conhecem ou que se conhecem. Então, estamos todas ali, ó, iguais, sem autoconhecimento, sem equilíbrio, sem. E aí, quando você busca o autoconhecimento, o equilíbrio, a saúde emocional, a saúde mental, a saúde física, e você começa a ter relações, grupo de pessoas que também buscam isso, né? Por isso que a gente fala, quando a gente tem cursos ou grupos, a gente cria grupos para essas pessoas se relacionarem, gente. Não é só para vender, muita gente, tem grupo para vender, para vender. Não, ali também, quando existe um grupo de trocas, é para vocês ali se relacionarem, porque vocês se compreendem muito mais, porque vocês estão em busca de algo alinhado uns aos outros. E isso amplia a rede de apoio, que é o Muito, objetivo desses muito. grupos. Porque às vezes ali não é todo mundo que vai te dar, mas às vezes tem uma pessoa que vai te dar atenção que você ali vai te abrir um pouco a sua mente para entrar, para abrir espaço para outras coisas, assim como eu tenho rede de apoio, a Jane tem. Então, e são redes de apoios muito inspiradoras. Você sabe, cara, eu vou falar com ela porque eu sei que ali vai vir uma palavra que vem de Deus, que vem da divindade, que são pessoas que estão conectadas com Deus, com Jesus, com a espiritualidade, porque uma das bases de ferramentas, né, de um controle emocional é a espiritualidade. É estar ligada com, a espiritualidade, independente do que você acredita. Então, assim, hoje eu me conecto muito com Jesus, com Maria. Então, hoje Jesus, ele tem sido a minha base.
primeiro. Então, eu me conectar todos os dias quando eu acordo, né? O respirar, é o abrir o meu pulmão, é fazer uma oração, é o orar, é o agradecer, é a gratidão. Isso, independente do que está acontecendo, independente do caos que está a sua vida. Ah, eu não consigo. Consegue, gente. Fake it until you make it. Então, Uhum. então, assim, finja que você acredita até você acreditar, porque isso vai acontecer. Nossa, eu posso te interromper aqui? Claro. Isso é tão importante que você está falando. Dentro das neurociências, a gente sabe assim, a ciência, durante muito tempo, ela ficava tentando provar que essa coisa da fé, da espiritualidade e tal, isso era balela e que a ciência resolvia tudo, né? E aí, como eu sou neuropsicóloga, então a gente tem várias linhas e crenças diferentes, né, que falam da mesma coisa. Mas acontece que chegou num ponto que não dá mais para negar. E aí tem pesquisas, são pesquisas recentes, que provam como a oração verdadeiramente, ela afeta na saúde das pessoas. Aí pegaram um grupo de mais de 1.000 pessoas, e colocaram ali aquelas pessoas em coma. Gente, isso é um longo, né, uma pesquisa longa, mas Sim. assim, várias pessoas recebendo orações de outras pessoas, porque aquelas estavam em coma, elas não tinham condição de orar, tá? Elas não tinham condição. E daquele grupo, a maior parte melhorou, curou, curar é jeito de falar, né? Mas assim, então o resultado foi que assim, não, a neurociência não consegue mais negar. A oração, ela tem um poder absurdo, sabe por quê? Porque uma coisa é eu falar, não, isso é efeito placebo, eu oro porque eu estou acreditando que vai dar certo e tudo, é lei da atração. Mas e quando você não está consciente da oração e alguém ora por você e você melhora? O que é que pode comprovar isso? Então, eu vou falar que, inclusive, assim, na minha área, eu ainda na faculdade, tem momento quando a gente vai fazer psicologia, a gente fica assim meio confuso, né? E a gente tem uma tendência mesmo a questionar tudo. A ciência quer questionar tudo, isso é muito chato. E assim, eu só aprendi que isso era uma grande balela, eu ficar tentando lutar contra a fé e contra essas coisas, quando eu passei por situações na minha pele, que eu vi que a ciência é muito limitada, ela só vai até aqui, daqui para cima, minha filha. Só Deus sabe, né? E aí, situações adversas na nossa vida, né? De todas as espécies. Então, é a ciência comprovando que está na Bíblia desde sempre. Jesus sempre falou, né? E é aquilo que você crê, é aquilo que acontece. Trazendo isso aqui para o nosso assunto, né? Desculpa, eu te interrompi, pode continuar, depois eu volto no assunto. Tá? Então, vou continuar. Continua, amiga. Eu queria só ler aqui dois comentários, rapidinho. Sim, A sim. Léo falou que assim, tem dias que está uma maravilha, outros a gente dá uma caída, mas lembrando e fazendo todo esforço para levantar. Alguns são difíceis, mas tudo passa, que é o que a gente falou lá atrás, e passa mesmo, né? Nem só o bom, nem só o ruim, tudo passa. A Yara Garcia falou, oi, Calinda, uau, como vocês são parecidas, estou chocada, apaixonada. Mais do que você imagina, menina, né, Gabi? A gente, sim, gente, é muito legal quando você encontra pessoas no seu caminho, que você se conecta pela energia, pela vibração, pela admiração. Eu tenho uma admiração imensa pelo Camilo, assim, de anos, muitos anos. A gente morou junto É lá nos mútua, Estados gente, é Unidos, gente. mútua. É muito, Admiração é é mútua. completamente, muito legal, né? E a gente, às vezes, está conversando, a gente está rindo, a gente ri com muita gente, como é parecido, como a gente é parecido. As coisas que a gente acredita, as nossas reações, as coisas que a gente pensa, então, assim, é muito As legal. nossas loucuras. As nossas loucuras, né, gente? Ah, é muito legal, assim, quando você vê uma pessoa, fala, gente, como ela é parecida comigo, talvez isso até aumenta, né? Você fala, né, sei lá, vai gostar do espelho assim, mas realmente, a gente se acha assim, a gente tem muita coisa em comum e isso é legal demais. Inclusive, a Camila é uma rede de apoio importante na minha vida, né? Eu acredito na dela, E ela na são minha. essas pessoas que a gente tem essa troca tão verdadeira, é uma entrega tão boa, tão assim que ela eleva a sua vibração. Então agora a gente vai entrar nisso, né? Porque quando eu quero ter controle emocional, e esse controle emocional, às vezes, ele, na maior parte das vezes, inclusive, controle emocional exige que você faça algo
contra a sua vontade. Olha que saco. A minha vontade é de quê? Tomar banho mais longo, né, mais demorado, comer uma comida quentinha. Mas quem é mãe aqui? Quem é mãe de criança pequena e consegue fazer isso todos os dias tranquilo, ó? Ai, vou acordar a hora que eu quiser, vou meditar, super tranquilo. Não vai. E é por isso que a gente tem que desenvolver o controle emocional. Gente, quantas vezes eu já me peguei assim no auge do meu cansaço, né? Eu tenho uma filha de 5 anos. Eu sou mãe solo, né? Eu cuido dela desde sempre. Só eu, ela, a espiritualidade, a amiga de Deus e tudo ajudando. Mas assim, tem momentos, porque isso é uma questão hormonal, a gente oscila hormonalmente todo mês, né? Tem questão física, emocional, você tem contas para pagar, você tem trabalho. E você tem que estar sempre bem para cuidar da criança, porque você tem que blindar a autoconfiança do seu filho. Olha que função. E aí, como que eu trabalho com tanta pressão? Né? Às vezes você se envolve em relacionamentos ainda complicados, que ainda atrapalham mais. Então, quantas vezes eu já me peguei assim, em momentos auge do meu cansaço. Ai, de repente eu dava uma... Oh, meu Deus, nossa, eu tinha... E aí a gente ainda carrega uma culpa ainda, né? Como se não bastasse, no auge daquele cansaço, da privação do sono, e você tem que pensar, respirar fundo, como ela falou, e retomar. Porque o controle, às vezes a gente perde, mas a gente tem que retomar ele o mais rápido que a gente deve, né? E aí tudo é treino. Eu vou me treinando até que hoje, 5 anos depois dessa, né, quando eu, né, a minha maternidade já foi mãe aos 41. Hoje eu já consigo me controlar mais, né? Então eu já entendi. Não adianta, isso é muito hormonal, problema muito hormonal. E aí não vou viver perdendo meu controle, porque isso se torna uma coisa quase visceral, animal, e nós somos animais racionais. É por isso que é possível. Então, quando a gente fala da espiritualidade, ai, agora eu vou virar zen budista, até que a gente tenta, né, amigo? A gente tenta, né? E muitas vezes a gente consegue, porque a gente faz esse esforço. Tem que haver um esforço, gente, não vai vir natural. Esquece o natural. É o que eu falei Esquece. no começo, né? O fake it until you make it. Till Então, you make it. Yeah. porque você vai conseguir. Ah, eu não consigo meditar. É o que eu mais ouço, né? Ah, eu não consigo meditar. Eu sou muito agitada. E essas pessoas agitadas é o que mais necessitam As de que mais meditar. precisam. Necessitam de meditação. E aí elas acham que é um controle, porque a gente tem uma mania de controle, Uhum. principalmente as mulheres. Queremos controlar tudo. Queremos controlar a nossa mente, o nosso, e é onde tudo perde mão. Queremos controlar até a nossa fé. Uhum. E, gente, e quando a gente tem fé, mas uma fé verdadeira, que é esse músculo que eu venho exercitando há alguns meses, mais. Porque, assim, por mais que você. Eu sou uma escorpiana, ligadíssima à espiritualidade, sempre fui. Cresci em várias lugares, assim, de religiões, gente. Minha mãe me levava cada mês em uma. Assim, conheço quase todas. E aí, aos 14 anos, eu decidi seguir o espiritismo, né? Que não é uma religião, e sim uma Uhum. filosofia. Filosofia de Assim vida. como hoje a Jane é da Seishonoe, né? Também é uma filosofia E muito também legal. sou espírita. E Sou também inspira uma espírita. filosofia linda de vida. Ela compartilha muita coisa comigo e cada vez eu acho mais lindo. Então, aí a gente. Acho que eu até perdi o fio da meada aqui. Bom, enfim, falando da espiritualidade, né? Da fé, exercer o músculo da fé. Uhum. E aí eu me achando assim, super conectada. A minha intuição, gente, é algo assim muito forte, mas é muito forte mesmo, assim. Só que devido aos acontecimentos, né, desde o meu divórcio, foram acontecendo muitas coisas, aí você tem que tomar conta de muita coisa ao mesmo tempo. Eu fui me desconectando. E eu sem perceber, gente. Sem perceber. Então existem momentos na vida, na nossa vida, desafiadores que a gente perde, vai soltando os fiozinhos que nos conecta à nossa fé e à nossa espiritualidade, independente seja ela qual for, tá?
E aí as coisas vão acontecendo para te mostrar que a tua conexão tá fraca. A gente não desliga totalmente, senão a gente vai onde pra Jane falou, né? Mesmo assim, ela continua, eu acredito, né? Ela continua após. Sim. Então, mas ela fica fraca. Sabe o sinal do Wi-Fi tá fraco? Você não consegue, você não consegue fazer download, você não consegue assistir vídeo, é a Nenhuma mensagem mesma, não vai, né? nem a mensagem que você fala, às vezes fala, não chega no coração de ninguém. Aí você fala assim, nossa, mas gente, eu tô. Mas é porque a tua fé tá fraca. E a minha fé estava fraca. E a minha fé, eu tenho desenvolvido esse músculo. E eu convido vocês também a desenvolver o músculo, se você está se sentindo dessa forma. Fraca. A gente se sente fraca emocionalmente. E aí passa, a mente não começa a funcionar, a emoção começa a ficar uma bagunça, teu emocional e o teu corpo começa a refletir. Com dores de cabeça, com exaustão excessiva, com queda de cabelo, daí você começa a querer comer muito açúcar, muito, o teu paladar muda, você fala, nossa. Só que aí quando você tem o autoconhecimento, por isso que a base de tudo, voltamos de novo, a base é o autoconhecimento. Você fala, tem alguma coisa errada comigo? A minha intuição tá fraca. A minha conexão, a minha palavra não chega. Eu falo com os meus filhos, eles não me entendem. Você é mãe. E aí quando você volta, e aí como que eu volto, Camila? Como eu volto? Orando. Mas eu tô sem força, sem fé, eu não acredito mais. Tanta coisa que tem acontecido na minha vida, eu tô achando que Deus me esqueceu, me abandonou. Você esquece de um filho, mesmo aquele que você perdeu ou que você sentiu ali no momento de abortar, mesmo os abortados, os filhos que não chegaram a vir no mundo, você esquece dele? Não. Então Deus, Jesus, Maria, a espiritualidade, o divino, o universo, ele não esquece de nenhum filho. Só que ele tá te esperando, né? Ele fica te esperando. E é por isso que a mente ela é tão importante. E a gente começa a trabalhar a mente novamente com essa ligação espiritual. É orando, eu tô sem força, mas eu vou orar. Vou fazer uma oração aqui rapidinha. Eu vou começar agradecendo. E aí eu já atendi pessoas que falam assim, eu não tenho motivo de agradecer. Peraí, pega um espelho. Você está enxergando? Olha para o seu lado, você está enxergando? Você está me ouvindo? Você está falando? Você está andando? Fica de pé, caminha, move os braços, você escreve, você desenha, se mexe, teu corpo, teu templo divino. Isso não é motivo para agradecer? Você tem um chão, você tem um teto sobre a sua cabeça, você tem comida na tua geladeira. Então, assim, gente, se a gente for, a gente tem muitos motivos, mas somos tão egoístas que a gente não consegue agradecer por nada a maioria das vezes. Só reclamar, reclamar, é no vítima, é aquilo ali é culpado, aquele tal é culpado, meu país está dessa forma por causa de fulano de tal. Não é! Não é, é por nós, é por sua causa, é por minha causa. Eu sou a protagonista da minha vida. Não é política, não é o vizinho, não é a amiga, não é o. Ninguém vai mudar nada. Mas a gente cai. E tá tudo bem cair. Só que com autoconhecimento você percebe que você tá caindo. E muitas vezes é importante a gente se deixar cair. Você fala, não, eu vou me permitir a chegar lá no fundo, que eu já tô quase lá. Vou dar esse tempo para mim mesmo, me reconectar com a minha fé, me reconectar com Deus, que aí eu vou começar a voltar, eu vou subir devagarinho, trazendo novas ferramentas. É o que eu falo, gente, eu já fui tanto pro fundo do poço que eu tenho MBA, pós-doutorado. Eu já vou hoje com uma lanterna e um caderninho para anotar tudo. Não, o que eu tenho que aprender aqui, tá? Então, Camila, olha, hoje voltando, caminhando, né, o meu filho na escola eu volto caminhando, são 5 quilômetros de caminhada.
E aí eu caminhando hoje, olhando para o céu, agradecendo, agradecendo todas as flores que aparecem no meu caminho, olhando a montanha, agradecendo as árvores, agradecendo e me conectando comigo mesma. Trazer. E aí eu consegui me conectar com uma dor, que quando eu vou para o fundo do poço, assim, eu carrego como se fosse um troféu, que é a culpa, que a Jana acabou de falar. Eu sinto culpada, culpada e culpada por muitas coisas. E aí eu tenho que o meu autoconhecimento me trouxe isso. Trabalhar a culpa. E isso só vem novamente com o autoconhecimento. Então vocês não caem, caímos. Perde a fé. É o que eu falei, perder a fé totalmente, a gente não perde, mas a gente enfraquece a nossa fé. A gente questiona também. Gente, Falar. isso que a Camila está falando é tão importante, a questão do agradecer. Por quê? A gente falando aqui dessa questão espiritual, vibracional mesmo, né? Dessa frequência, o que a gente faz? O que acontece? Vamos pensar aqui, entrando um pouquinho na minha área, a questão dos transtornos. Por que tem tanta gente hoje com transtornos de ansiedade, que são muitos, né? Por que tem tanta gente hoje com depressão grau alto, né? Com estresse, assim, pessoas, como ela falou, que cabelo cai tudo, a pessoa não dá conta de mais nada. Por quê? Porque a gente acredita nos nossos pensamentos, a gente entra nas nossas crenças que tudo vai dar errado, né? Que a situação está muito ruim, parece que não vai melhorar. E aí você começa a assimilar tudo de ruim que tem no ambiente. Aí você lê notícias ruins, você vai pôr música de como é que chama aquela dor de cotovelo? Você vai ler mensagem, né? Aqueles amigos, tem sempre aquela pessoa que adora mandar uma notícia ruim, né? De algo que deu muito errado e ela vai compartilhar. Eu falo para as pessoas, gente, para de compartilhar coisa ruim. Compartilha coisa para fazer alguém sorrir, porque a alegria tem uma vibração altíssima. Aí quando você consegue, pelo menos dar uma risada, você já melhora. Eu vou falar uma coisa que aconteceu. Um dia eu estava com a minha filha lá na outra casa, lá quando eu estava lá em Minas. E aí ela começou a tossir muito e tal, de madrugada, e ela perdeu o sono e não conseguia voltar a dormir. E aí ela ficou assim um pouco chorosa e tal. Eu falei, sim, ela gosta muito da lua. Falei, filha, olha lá, minha garota bonita lá fora. Nossa, é mesmo. Eu falei, vamos lá agora, gente, até 4 horas da manhã. É o autocontrole que a mãe tem que ter. Peguei a sopa, vamos lá para fora. Aí a gente tá lá contemplando a lua, com aquela tossezinha e tal. Eu falei, se eu aumentar a vibração dela, né, eu vou fazer com que ela pare, que ela comece a produzir mais de endorfina, ela vai se sentindo melhor e tal. Eu pensando que com meus botões e tal, máquina, eu tenho que fazer essa menina rir, eu tô no sono, mas vai funcionar, vamos lá, sou mãe, a gente se vira. Comecei a contar coisa e ela gosta que eu falo na boca dos bichinhos dela, né? Eu finge que o bichinho tá conversando com ela. A gente foi conversando e vendo a lua, o dia começou a amanhecer e tal. De repente, essa menina tava dando gargalhada no jardim. Ai, rindo, muito rindo. Aí a gente, quando entrou, e depois passou um tempo, eu falei, ela parou de tossir. O que eu fiz? Quando você entra na vibração da alegria, isso não é uma coisa delirante, acreditem, não é delirante, tá? A gente sabe que a gente produz, nosso organismo, ele responde a esses estímulos produzindo hormônios. Ai, gente, eu acho que a Camila caiu. Vocês continuam me vendo aí, né? Vamos esperar ela pedir para entrar de novo. E aí a gente começa a produzir substâncias, neurotransmissores, que eles aumentam a nossa frequência e com isso a gente aumenta a nossa imunidade, a nossa resposta do próprio organismo ao ambiente. Que foi o que aconteceu naquele momento que eu peguei minha filha, levei ela lá para fora e fiz ela rir para ela produzir substâncias. Aí eu fui mostrando para ela as plantinhas, ela vai entrar aqui de novo. Além, né, da endorfina, desses neurotransmissores, também ela voltou, amiga, voltou. E aí ela começou a produzir também ocitocina, que eu fiz ela ter contato, né, com as plantinhas, olha só que legal, e ela cheirava. E aí você vai estimulando e vai fazendo com que esse estímulo ambiental faz com que a sua imunidade melhore, seu organismo fica melhor. Por que muitas pessoas, quando estão internadas no hospital,
os médicos falam, olha, ela tem que evitar preocupação, chateação, estresse, por quê? Para manter a sua imunidade alta. Quando Sim. você faz É isso, hormonal, né, amiga? é Isso. hormonal, isso é neurotransmissor, isso é química do cérebro. O que a Camila falou, e que Assim não é como o uma viagem. contrário também, né? Exatamente. Porque se você vive num ambiente caótico, um relacionamento estressante, como eu vivi, já passei por isso, a Camila sabe como é. Gente, a gente vive numa alta produção de cortisol, que é um hormônio que é em desequilíbrio. Se você comer na hora que você está num pico de cortisol, você morre envenenado, tá? Você pode até morrer, mas vai envenenar, você morde a língua. Né? A gente comentou isso. Ela fala assim Essas... pra mim, quando eu ligo pra ela meio com o cortisol alterado. Amiga, você não tá comendo não, né? Eu falo, nossa, o duro que eu como. Amiga, você Pode não comer. comeu nada não, né? Espera o cortisol baixar, aumentar os outros hormônios para equilibrar, né? A serotonina, que traz uma sensação de felicidade. Você ir comer, senão você se envenena, tá? Não faz isso, não. E aí, a Camila falou dessa coisa do agradecer. Como ela falou, eu também volto com a minha filha caminhando, a gente caminhando pela praia. E aí tem dia que a Sophie fala, né? Ai, mamãe, tô cansada. Eu falo, vamos lá, filhinha, já tá chegando, olha só, a gente tem pernas fortes para caminhar. Vamos agradecer ao Papai do Céu? Obrigada, Deus, por esses pezinhos, sapatinho. Ela ri, né? Que ela fica me... Ô, mamãe, não tá entendendo. E a gente vem agradecendo, cara. A gente chega em casa sem sentir ela feliz, a vibração. Vamos lá, vibração de gratidão, qual que é? 800 Hz, gente. É alta, é alta. É difícil você perder controle quando você está vibrando alto, quando a sua energia está boa. Sabe E quando aí você... as pessoas falam, né, às vezes, desculpa te cortar, amiga. Claro, não, pode falar. A Érica colocou assim: trabalhei tanto minhas culpas que hoje compreendo que sou humana e erro e dissolvi minhas culpas. Tudo o que aconteceu e acontece em minha vida que realmente tinha que acontecer e assim minhas culpas me ensinam. Isso. Isso, o É bem aprendizado. isso, né? Então, assim, A Camila falou, né, que ela já desce com a lanterna e o bloquinho. tipo, assim, o que que eu tenho que Que aprender aqui fofinho. agora? É Que tá isso. bom. Então, cada sentimento que vem, ele vem com ensinamento. Eu já trabalhei muita rejeição. Muitos e muitos anos trabalhando rejeição, e hoje eu já estou trabalhando a culpa. E assim, nós somos igual uma cebolinha, né? Que vai limpando, Aham. com as camadas, camadas. Mas é o que a gente está falando, né? Sobre a gratidão, sobre os hertz, sobre elevar a energia. E é o que isso aconteceu hoje comigo. Hoje cedo, ainda trabalhei ontem, tudo, trabalhando, agradecendo. Hoje cedo eu a peguei para fazer a meditação e as gratidões que eu faço assim que eu acordo. Então, meio assim, borocochô total, assim, total. Eu falava assim, cara, nossa senhora, mas deixa eu ler. Eu lia, aí eu imaginava, mas assim, eu senti que a minha vibração estava bem baixa, mas eu falei, eu vou continuar. Continuei. E aí, caminhando tudo, a Jana tinha me mandado um vídeo, eu fui assistir o vídeo e comecei a aumentar minha gratidão. E comecei a aumentar minha alegria. E aí eu estava sobre o sol. Também é importante, se você ir para a natureza, Sim. se caminhar, se olhar, se mexer assim, o seu globo ocular, né? E você vai trabalhando, olhando o verde, o azul, e as cores vão entrando, e você vai se conectando com aquela natureza à sua volta, e você vai agradecendo, e aquilo ali vai subindo, vai subindo. Minha filha, mó frio, eu tirei a blusa, amarrei na cintura, aí coloquei a mão na cintura, me empoderei, falei, que aí eu fui aumentando, aumentando, aumentando. Era o que eu vi, puf, eu realmente senti isso aqui abrindo, ó, expandindo de um tanto. Falei, cara, que delícia. Aí você fica realmente, em vez de viciada É, no cortisol, que a gente movimenta, gera dentro do nosso corpo quando estamos tristes, raivosas, blá, blá, estressado. blá, estressadas, porque eu conheço pessoas viciadas em cortisol. É a Pessoas droga. caóticas. Pessoas caóticas. As pessoas caóticas realmente, e conviver com uma pessoa caótica, gente, é desafiador.
Desafiador demais. Então, o que é, você pode estar inserida num ambiente caótico de gerador de cortisol o tempo todo. Muitas de nós estamos. E a boca amarga, gente, isso é físico. Você Amarga, sente o total. Parece que você amargo tomou na aquele boca. remédio mais. É, é horrível. E aí, você tem que ter gatilhos, força para mudar isso. Porque o caos, ele volta em várias situações. Você pode gerar o cortisol? Pode, mas você pode transmutar isso também rapidamente. É desafiador? É, mas você consegue com as ferramentas, momentos, e você fala, não, eu sei que isso vai me gerar prazer, eu sei que essa comida ontem, eu cheguei aqui após tudo acontecer, tudo, eu falei, não, eu sei que uma panqueca com Nutella vai me gerar prazer com os meus filhos. E a gente fez a panqueca, minha filha fez, ficou maravilhosa com Nutella. Eu peguei, falei, não, eu quero com mel. Aí peguei meu melzinho, fiz o meu chá de lavanda maravilhoso. Minha Ai, filha, que assim, a delícia. gente tomando suco de uva e a mamãe no chazinho com chazinho de lavanda com artemisia. E aí com a minha panquequinha com mel. Isso aqueceu a minha alma, trouxe calento para minha criança interior também, né? Então tá vendo? Isso são autoconhecimento. Eu sei que isso vai me gerar endorfina, eu sei que isso vai me gerar serotonina. Uhum. E vai te fazer. E olha só que legal, né? A Camila falando, a gente quase pode ver a cena, né? Ela tá andando assim, de repente ela vai se sentindo bem, vai dando aquela autoconfiança, Foi isso. tira a roupa. É desse jeito que acontece. E aí, gente, já tá chegando o finalzinho, né, amigo? Já tem 1 hora. Mas, assim, isso que a Camila falou caracteriza exatamente o que a gente está falando. Para fechar isso, e a gente vai voltar, gente. Nós vamos fazer lives semanais, tá? Inclusive, a gente vai falar sobre ela depois, vai divulgar nossas páginas. A gente pode continuar esse assunto, que ele é muito legal também, sabe? E aí, quando você quer fazer essa mudança, primeiro você tem que querer, mas o querer não muda nada. Saber também não muda nada, você tem que dar o primeiro passo, tá? Então, você escolha o que você vai consumir nas primeiras horas do seu dia. Como? Recebeu uma mensagem, já viu que não é uma coisa legal? Já descarta. Aquilo ali que você consumiu nas primeiras horas pode determinar o resto do seu dia. Porque se a Camila resolvesse, ai, deixa eu ver como é que foi aqui, notícia, sei lá, de política, de futebol, meu time perdeu, ai, deixa eu ver que meu marido mandou uma mensagem muito ruim, vai me azedar. E aí você já começa a tomar um outro rumo, ao invés de você ficar feliz e autoconfiante, você começa, até a postura muda. A gente vai fazendo a postura fetal, que é essa, assim, encolhida, triste, arredia, e assim você conduz o seu dia. Então, escolher o que você consome nas primeiras horas do dia é de extrema importância. Agora, só uma dicasinha, assim, uma dicasinha, aquela que a gente tira da cartela, assim, na hora que você está muito difícil. Triptofano é uma substância que ela pode gerar uma sensação de felicidade, uma coisa rápida no chocolate. É por isso que o chocolate vicia, porque a sensação de alegria vicia e ele é rico em triptofano. Então, o que é que você faz? Não é você comer uma barra de chocolate, não. Você vai comprar um chocolate 85%, e aí, quando você não tiver muito legal, você come um quadradinho daquele, ele ajuda a produzir mais serotonina, entendeu? Ele é matéria-prima para isso. Então, é só uma dicasinha para você tirar lá do fundo da cartela, né? Aí, vou tomar um leitinhozinho, vou lançar um triptofano para dentro de mim, que é essa substância. Ajuda também. Por quê? Quando eu quero blindar a minha autoconfiança, quando eu quero ter controle emocional, eu tenho que aprender a ter controle emocional fazendo tudo que a gente falou aqui, e principalmente uma coisa que a Camila falou mais cedo, aprender a soltar, gente. Controle emocional não é você querer dar conta de tudo e se cercar de todas as coisas para nada dar errado. Controle emocional mesmo que diante da situação mais caótica da sua vida, você não vai sucumbir. Por quê? Porque você tem fé. Porque você tem ferramentas para trabalhar isso. Você tem autoconfiança
E, principalmente, você entrega, você faz tudo o que depende só de você e o que não depende, você entrega, porque o universo te dá mais do mesmo. Camila falou. Aí a gente começa a reclamar, reclamar e reclamar de novo. Você está pedindo de novo o que você já tem. Está na escassez, vai ter mais. O universo só vai te dando. Então, eu vou fechar a minha parte, vou passar para a Camila. Se você quer desenvolver mais controle emocional, ter mais equilíbrio dentro daquela faixa aceitável de variação, você precisa fazer o que a gente falou aqui hoje, do seu autoconhecimento. Desenvolva. Se estiver muito feliz, procura ajuda, procura profissionais, que tem muita gente capacitada para te ajudar nesse caminho, na busca pelo autoconhecimento. Né? Aumenta a sua rede de apoio, tenha contato com a natureza, consuma. Gente, pensamento positivo o tempo todo. Ah, é muito difícil. É, mas é mais difícil você viver numa vida desequilibrada, numa mente poluída, louca, desequilibrada. Exerça a gratidão, alguém acabou de falar aqui. Tá? Pratica a gratidão em tudo, todos os momentos do seu dia. E aí a gente começa a ter mais controle daquilo que depende só de nós. E o que não depende de nós, a gente solta para o universo e as coisas vão se encaminhando. Eu, da minha parte, eu vou já despedindo de vocês aqui. Quero agradecer muito por essa audiência, foi maravilhoso. E convido você na semana que vem de volta para acompanhar, né? Isso que a gente adora, a gente vai compartilhar com vocês, a gente entende que quando a gente doa do nosso tempo, doa do nosso conhecimento, a gente também recebe. Aliás, é nessa ordem, primeiro doar para depois receber, né, amigo? Agora eu vou deixar Sim, você falar. sim, sim. A Mona Lisa, ela colocou algo legal aqui, né, sobre a culpa, tudo dela entender da culpa quando as pessoas jogam a culpa na gente, quando o outro joga uma culpa para você, gera impacto forte. É interessante que sobre isso também, né, sobre a culpa, voltando nesse assunto, é que muitas vezes o que vem através do outro diz mais a respeito de si mesma do que do outro, né? Então, quando alguém joga algo em você e aí você percebe que não tem nada, quando você se conhece a esse ponto de falar, bom, isso aqui é dele. Ai, gente, é tão libertador. Isso é dele e fica com ele. Ele tá falando mais dele do que de mim. Uhum. Então, tipo assim, ah, ele jogou isso em mim? Não, eu não vou pegar isso pra mim. Que acho que é o que a Mona Lisa quis dizer, né? Não vou pegar isso pra mim. Eu devolvo pra ele com partícula de consciência ainda. Devolvo pra você com partícula de consciência. Agora, se afetou tanto, tipo, se afetou muito, olha pra isso com carinho. Por que o que essa pessoa jogou em mim, falando de um terceiro, né, me afetou tanto assim? O que ele está trazendo que eu não estou vendo e que de alguma forma o universo tá, olha, tá na hora de olhar para isso aqui, né? Então tem essas duas conotações, assim, deixa isso com ele, porque isso aqui tô blindado, assim, não é meu, toma que é teu. E geralmente é do outro, eles querem despejar, né? Ou não, ou me afetou muito isso aqui, essa situação me afetou muito. O que que eu tenho que olhar para mim aqui nesse momento? E aí vai aquela pesquisa do autoconhecimento. Então, por isso que é importante, novamente, é o se conhecer, porque você consegue sair de situações ou aproveitar essa situação para si mesma. Exato, eu peguei para mim, não era meu. Ótimo, então é quando a gente se conhece realmente, fala, não, isso aqui eu já trabalhei muito, né? E são testes, também acontecem muitos testes, eu falo para a Janet, quantos testes acontecem na nossa vida, né? Testando realmente o nosso conhecimento, o nosso autoconhecimento, a nossa posição, o nosso controle emocional. E aí são testes que a gente vai passando a vida toda e aprendendo com cada um deles. Então, é isso, gratidão. Então virão outras, semana que vem nos aguardem. Sim, Aguardo. é uma troca, doar e receber, né? Então, vocês receberam algo de bom, encaminhe essa live para alguém importante para você. Coraçãozinho ajuda bastante a gente a divulgar mais ainda nosso trabalho. E a gente segue com muito amor, gente, porque esse trabalho é muito amor.
realmente, né? Quem é terapeuta, psicólogo, psicoterapeuta, psicanalista, a gente sabe o quanto de amor tem que se dedicar a essa profissão do servir ao próximo. É muito amor, realmente, é muita entrega. É uma missão, é o que eu digo, tudo é uma missão, né? É uma missão linda. Gratidão por vocês estarem aqui e até a semana que vem. Até, gente. Muito obrigada. Gratidão por tudo. Amiga, um beijo. Beijão pra todo mundo. Gratidão, Namastê. gratidão. Lembrando, gratidão, oração já vai ajudar muito nesse equilíbrio emocional. Depois contem Sim. pra gente, tá? Só aproveitando aqui, antes de fechar, eu queria já até convidar vocês a um assunto que a gente vai falar, que é a questão do perdão, que é essa pessoa, mundo, alguma coisa, Terra falou. Mona Lisa. Mona Lisa, né? Quando eu consigo entender que isso que a outra pessoa faz é dela e não é meu, eu não tenho que carregar essa carga. Mesmo que ela tenha prejudicado, eu consigo deixar, nesse momento eu estou perdoando. E o perdoar, gente, é uma das coisas que cura a alma de qualquer pessoa. É muito libertador você saber perdoar. A gente vai trazer esse assunto aqui também para a gente debater muito, né, amiga? Sim, sim, é muito querido, né? É um queridinho nosso, perdão. Isso, com certeza. Um beijo para todo mundo, gente. Excelente dia para vocês. Gratidão, gratidão.